assim, Salmo 121, verso 1: eleva os olhos para os montes. Olha a pergunta aí: de onde me virá o socorro? E aí o próprio salmista diz no verso 2 a resposta, né? O meu socorro vem do Senhor, que fez o que, gente? O céu e a terra. Amém. Só isso. Só isso que o Todo-Poderoso fez. Então nós vamos orar e vamos ouvir um recado importante da parte do Pai. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos. Muito obrigado, meu Pai, por esta oportunidade, por estarmos aqui nesta noite maravilhosa, noite abençoada, noite de Deus, onde certamente o Teu Espírito falará aos nossos corações. Portanto, Pai, que o Teu Espírito se manifeste entre nós, nessa noite abençoada, trazendo revelação aos nossos corações, para a glória do Teu nome. Fala-nos, ó Deus, segundo o Teu querer e Tua vontade, no nome de Jesus, para a Tua glória, e a Igreja de Cristo, abençoada em Deus, diga amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, se tiver frio aqui, o irmão Deus pode passar ali para trás, tá bom? Por favor. Não é nada. Meus amados irmãos, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Cristo Jesus. Primeiramente, minha gratidão pela sua vida, pela sua presença nessa noite, nesse culto de ações de graças, por mais um ano de vida que esse seu amigo completou, né, no dia de ontem. Então, realmente, meu carinho, meu respeito e minha gratidão a você. E depois, para que nessa noite a gente venha ouvir algo que seja um presente de Deus. Aliás, a palavra dele é um presente para nós. Porque quando nós terminamos o ano 2022, eu tive um ano um pouco difícil em relação a algumas situações, mas eu agradeci a Deus. E como sempre nós devemos ser gratos, por mais que tenhamos enfrentado algumas situações que não tenhamos entendido. Aliás, de 2020 para cá, eu particularmente eu tive 3 anos difíceis. Eu tive Covid, mas a minha Covid foi leve. Dentro da minha casa também, a minha mãe teve, mas também foi leve, né? A pastora Renata. Mas eu perdi amigos, eu perdi alguns irmãos em Cristo, eu perdi conhecidos, pessoas que eu não imaginava que fossem embora cedo, e foram. Então, passamos alguns sustos com alguns irmãos aqui da igreja, tipo a diaconisa Nilda, tipo o pastor Ricardo, a pastora Fátima, alguns outros também, passamos alguns sustos. Tivemos algumas famílias que tiveram luto, como a família da irmã Silvia, da Lisa, da Dani, né? Entre outros, que passaram alguns momentos difíceis, 2020, 2021 e 2022. Como ainda há pouco eu falei para você, aliás, minha mãe veio aqui dar o testemunho. Você imagina que em 2020, uma semana depois, que vem aquele caos todo, que fecha tudo, que para tudo, ninguém sabia que estava para se enfrentar, parecia um apocalipse, né? Como todo mundo vai morrer, vai ser aquela coisa toda. E uma semana depois, ou 15 dias depois, minha mãe descobre que está com um câncer severo de seio, o tumor já grande, inclusive ela botava a mão e sentia, né? E não foi por negligência dela, que a médica dela dizia que a mamografia estava dando certo e que era tipo uma gordura, glândulas que estavam inchadas, e não era, já eram os nódulos que estavam grandes, para você ter uma ideia. Eu até pensei em processar a profissional, né? Ainda falei, vamos processar mesmo, vamos descer o couro. E ela depois no final, não, meu filho, não quero saber, eu troco o processo nela pela minha cura, né? E acabou que Deus acabou, eu queria botar para quebrar mesmo. Eu falei, não pode. Minha mãe tratando com a mulher, dizendo que é gordura, que é hormônio, que é não sei o que, nem eram tumores, né? Que profissional é essa? E cara, e lá na Barra da Tijuca, no Rio, então caro, consultas caras, tudo, e quase matou minha mãe. Então, quer dizer, você imagina, acontece isso, fecha a igreja, fico com a igreja 4 meses fechada, como é que vai ser para pagar as contas da igreja? Aí pessoas que me ajudavam com o dízimo perderam o trabalho,
que eu deixei de receber, agora eu tinha que tirar dos dízimos da igreja para dar cesta básica para esse pessoal. Então aí você imagina, quem me ajudava, agora dependia da ajuda da igreja. E essa igreja é uma igreja pequena. Mas eu vou dizer uma coisa para você, não faltou nada para mim nem para eles. Não faltou nada para mim nem para eles, mesmo sendo uma igreja pequenina, irmã Cida. Não faltou. Pelo contrário, eu tive o mês de julho daquele ano de 2020, eu tive mais recursos do que quando a igreja estava aberta. Para você ter uma ideia. É verdade, irmã Cida. Eu tive mais do que naquele período. Enfim, por que você está fazendo esse preâmbulo e está falando mais de 2020, pastor Marcelo? É porque eu estou citando para você que eu tive 3 anos difíceis. 2020, 2021 e 2022. Roubaram o ar-condicionado da igreja. Aquele aparelho que fica lá fora, o condensador, que era desse aparelho que você vê aqui. Ficou inutilizado. Aí eu não tinha recursos para comprar outro. Fiz a campanha da igreja, comprei um. Agora falta o outro para colocar ali. Para dividir o frio aqui do pessoal desse lado, para passar o frio do outro lado também. Então, foi um ano complicado. Foi um ano difícil. E aí, muitas vezes, talvez como eu, você diga assim: e agora, pastor Marcelo? De onde me virá o socorro? Porque o que eu tenho passado nesses últimos dias, aliás, que dias maus, né, gente? Hoje mesmo, lá em Brasília, descendo pau em idosos, idosas, crianças. Tudo bem se você disser assim, é certo invadir o Congresso? Não, não é certo. Mas precisa bater em idosos, em crianças, em mulheres, né? Que só querem ver o que é certo, o que só preservar a família, é o que querem. Então o que nós estamos vendo hoje? Nós estamos vendo o certo virar errado, o errado virar certo. Por exemplo, daqui a algum tempo dizem que eu vou ter que chegar aqui na igreja e vou ter que dizer assim: sejam todos, todas e todes bem-vindos. Você já imaginou uma coisa dessa? Sejam todos, todas e todes. Para mim, todes é um monte de todes. Aí eu boto lá, e eu gosto muito de tode, do chocolate. Aí quando a pastora Renata compra 3, eu falo, são 3 todes. São 3 todes. Né, pastora? Esse mês você comprou 2, aí eu tenho em casa 2 todes. É o que eu tenho em casa. Então, você percebe que nesses tempos difíceis, maus, o certo vira errado e o errado vira certo. E aí você me pergunta novamente, pastor Marcelo, de onde me virá o socorro? E nós vamos responder como salmista: o meu socorro vem do Senhor, que tem o controle do que é espiritual, o céu, e ele não perdeu o controle da terra. Ele continua tendo o controle do céu e ele tem o controle na terra. Aleluia. Existem pessoas nessa terra que acham que são supremas, mas tem alguém que é chamado de um supremo, de Senhor, de Rei, de Deus, de Alfa e Ômega, de princípio e fim de todas as coisas. É este o que fez o céu e a terra. E por que Deus falou isso através do salmista? Porque quando a gente está em desespero, gente, e já que nós citamos hoje período de hospital, onde nossos irmãos que visitam os hospitais, como eu comecei meu ministério trabalhando em hospitais, fazendo visita em hospital, evangelizando em hospital. Mas eu também vi dentro de hospital, por exemplo, eu chegar lá com os meus, eu andava sempre com mais 2 irmãos, e nós íamos dentro do hospital e a gente acabava de fazer uma oração por aquela vida, por aquela família. Quando a gente saía do quarto da enfermaria, vinham pessoas de outras religiões e diziam: eu posso fazer uma prece pelo seu parente que está aí no leito? A pessoa dizia: entra, pode sim. Por quê? Porque quando a pessoa está no desespero, qualquer solução para ela é bem-vinda.
você diz, fulano, mesmo sendo uma má companhia, que me oferece um cigarro, que me oferece uma maconha, que me oferece uma bebida, que me oferece um dinheiro fácil no tráfico, sendo prostituta, e aí a pessoa vai e diz assim, não, fulano me entende. Não, não é que fulano te entenda, é que você quer resolver o seu problema. Você quer resolver o seu problema e se esquece que Deus é o Senhor e que Ele tem o controle de tudo, e aí sim, de todos. Amém. Ele tem ou não tem o controle? Tem. Ele tem o controle de tudo e Ele tem o controle de todos. O nosso socorro está nele. Você que veio aqui nessa noite, talvez esteja dizendo como eu, 2020, 2021 e 2022 foram anos difíceis. Realmente foram. Muito, né, minha mãe? Mas 2023, a minha esperança, por exemplo, não é no homem, não. Amém. Eu tenho uma esperança que em 2023 Amém. Nós vamos crescer da maneira que nós nem imaginávamos. Deus vai fazer o de repente dele na minha vida e na sua vida. Então, Deus está no controle. Diga, Deus está no controle. Tá bom, pastor Marcelo? O nosso socorro vem de Deus. Tá bom, vem dele. Mas você tem que dar uma ajudinha. A ajudinha como, pastor Marcelo? A ajudinha de Abraão? Não. Não é ajudinha a Deus, porque Deus não precisa de ajuda. Mas uma ajudinha a você mesmo. Porque, vou dizer uma coisa, gente. Eu, como pastor, eu ainda não fiz psicologia, mas eu sou como aquele cara, né? Nós temos aqui alguns irmãos que são militares ou já foram, e sabem disso, que às vezes saem, eles chamam um aspira, que é o aspirante, um tenentezinho sai da academia, por exemplo, da AMAN, do exército, e ele sai lá, eu sou tenente. Quantos anos você tem, garoto? Eu tenho 20 anos. Aí ele chega no quartel, aí ele encontra um cara como eu e como o pastor Ricardo. Sargento, já é cabo velho, né? Aí o cidadão chega lá e ele diz assim, ei, sargento! Sargento! Aí tu imagina um Ricardo Monte com 75 anos se apresentando para um garoto de 20. Aquele garoto saiu da academia, ele não sabe nada da vida. Mas ele chega ali, ele se acha, porque eu tenho uma posição. Agora, ele, o irmão Dilson, ou até mesmo a mim, estou chegando aos 50, nós já temos experiência de vida. Meio século, meu amigo. Não é meio mês, não. Meio século. Então, existem situações na vida que eu e você passamos e estamos passando, isso vai nos dar experiência. E o que nós precisamos? Utilizar essa experiência que passamos para não atrapalharmos, não é a Deus, mas a nós mesmos. Porque, aí como eu repito, falando a respeito do rapaz que é militar, eu não sou psicólogo, gente, mas eu garanto a você que eu tenho mais experiência com gente do que alguém que está saindo da faculdade agora. Tem ou não tem, Rafael? Tem, meu amigo, tem. Sabe por quê? Eu estou há 20 anos nisso. Eu estou há 20 anos nisso. Quando eu vou falar com alguém, eu já sei assim, eu falo para a pastora, fulano não está bem. E ela, não é verdade? E ela fala comigo mesmo, fulano não está bem. Por quê, amado? Porque a vida, ela te ensina. E aí, só de olhar. E aí, o que acontece? É que tem gente que acaba dizendo assim, meu marido, minha esposa, meus filhos, meu pai e minha mãe são o que atrapalham a minha vida. Não é o que atrapalha a tua vida. Quem às vezes atrapalha a sua vida é você mesmo. Ou os planos que estão errados. E aí depois, quando planeja errado, dá errado, corre para Deus e fala, onde é que tu está, Deus? E Deus fala assim, eu estava lá falando com você, mas você não quis me ouvir. Mas você não quis me ouvir. Olha só o que diz o livro de Provérbios 16:9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Né? Há uma frase antiga de para-choque de caminhão parecida com isso. Alguém lembra? Dirigido por mim,
quê? Viu? Todo mundo sabe, né? Frase de para-choque de caminhão, dirigido por mim e guiado por Deus. Grande parte de nós hoje está preguiçoso com isso na vida, na direção. Quando você entra no teu carro, tu vai aqui naquele suporte do lado, liga o GPS e aí aquela mulher do Google fala, faça um retorno. E eu fico com ela, faça um retorno, né? Dá com sotaque paulista, faça um retorno, né? Quando eu chego aqui na igreja, ela fala, Tatiana, faça um retorno. Eu falei, já sei que é para retornar para cá. Eu sei que é para entrar. Ali, quando eu estou com o GPS ligado, é exatamente isso. Está sendo dirigido por mim e guiado por ela. Porque ela que fala, a 200 metros, vire à direita. Então, ela está sendo ali o seu apoio. E o pastor Marcelo, o que o senhor quer dizer com isso? Muito mal comparando, eu quero dizer que a nossa vida é o seguinte, eu e você estamos sentados realmente no banco do motorista da nossa vida, estamos com o volante aqui na nossa mão, mas quem está do nosso lado, guiando a nossa direção, é o nosso Deus. E se não for Deus, aí nós vamos entrar numa furada, em caminhos perigosos, em caminhos tortuosos. Sabe por quê? Já aconteceu isso aqui também contigo, porque às vezes o GPS, ele manda você entrar num lugar que você sabe que não pode entrar, e você teima, e você passa adiante, ela fica, dobra à direita, aí você vai embora. Às vezes eu faço isso, eu teimo com ela, mas você não pode teimar com Deus nem eu. Então por isso que o sábio Salomão lhe diz, o coração do homem traça seu caminho, mas tem que ser o Senhor que tem que dirigir os nossos passos. Sabe por quê, gente? Senão a gente vai ficar gritando por socorro e Deus está falando para mim e para você, eu estou te orientando, mas você não está querendo me ouvir. Porque a gente fica, Senhor, me instrua, Senhor, fala comigo, Senhor, me mostra a direção. Aí quando Deus te mostra, você diz não. Aí você diz não. Deus fala para você, venha para a igreja, fique nessa igreja, você diz não. O Senhor fala, dê o seu dízimo que eu vou te prosperar. Deus, quando eu tiver dinheiro eu dou. Aí Deus fala, não, mas eu quero que você dê para você ter dinheiro. Não, Senhor, eu isso, eu aquilo. Então as pessoas, elas estão sempre lutando contra Deus. E aí depois perguntam a Deus, né? Onde está? Onde o Senhor está? Onde está o seu socorro? Onde está a sua voz? Então, se o teu socorro vem do Senhor, você precisa ouvir a voz de Deus. Para muitos hoje, aqui é a primeira mensagem do ano, é o primeiro culto talvez. E eu vou dizer uma coisa para ti, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus. Se você quer viver um ano de 2023 realmente abençoado, você precisa ouvir a direção de Deus. Amém. Mesmo que aos meus olhos e aos teus olhos não seja aquilo que a gente tanto quer. Não é verdade? Talvez não seja aquilo que a gente quer. Mas precisamos nessa noite compreender então a vontade dele. E eu separei o texto de Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1, verso 1, nós vamos falar desse homem, que era um homem de Deus, talvez, na mesma situação que eu e você, onde Deus deu uma palavra, Deus deu uma orientação, e de repente você não entendeu, ou não quis fazer aquilo que Deus mandou. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, olha o que Deus falou para Jonas, verso 2, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia, ou seja, a sua maldade, subiu até mim. Verso 3, Jonas se dispôs. E se dispôs, gente. Deus falou assim para ele,
presença do Senhor para Tarsis. Você imagina, se Deus fala alguma coisa contigo, Deus te orienta, Deus te dá uma missão e você fala, você levanta e você vai fazer o contrário do que Deus mandou. Então, pergunta uma coisa a você: quando Deus chamou a Jonas, Deus chamou ele era um homem ímpio, gente? Não. Ele era adivinador? Não, ele não era. Ele era um profeta. Ele era um profeta. Ele era alguém de Deus, porque Deus só dá a missão a quem é dele. Então, Deus chamou Jonas e falou: Jonas, levanta, meu amigo, porque eu preciso de você. Eu preciso que você vá à cidade, de Nínive. Eu preciso que você vá lá. Eu tenho uma missão para ti. Ele se dispôs. Porque a gente se dispor para o mundo, gente, é muito mais fácil. Quando alguém chama você para a igreja, alguns até já estão habituados, mas outros é uma dificuldade para ir para a igreja. Ou ir à igreja, no caso você que está me visitando. É uma luta. Agora, quando nos chamam para uma festa, quando nos chamam para um evento, quando nos chamam, isso é rápido. Por quê? É nosso, é natural ao homem. O homem, naturalmente, ele se dispõe para fazer o contrário do que Deus quer. O homem se dispõe para fazer o contrário daquilo que Deus quer. Por isso que você vê aqui que Jonas, ele se levantou, ele teve disposição, mas ele teve disposição para fugir da presença do Senhor, e ele foi para Tarsis. Sabe o que era Tarsis? Imagina como eu vim da cidade do Rio de Janeiro, né? Eu sou carioca. Então, quando Deus, vamos dizer assim, levantou a mim, o pastor Renato falou: vai para Cabo Frio. Seria como eu e ela chegarmos lá na Praça 15, para quem conhece o Rio, vamos dizer que tivesse uma barca ali, e eu entrasse na barca, pastor Ricardo Monte, e falasse assim: Renata, em vez de Cabo Frio, vamos para Angra dos Reis. Ou seja, você sabe o mapa do Rio de Janeiro, né? Vamos dizer que Cabo Frio seja aqui a Arraial do Cabo, Angra dos Reis está aqui, então o Rio de Janeiro está aqui. Então, em vez de eu vir para cá, eu peguei a barca e fui para Angra dos Reis. Foi exatamente isso que Jonas ele fez. Deus falou: vai para Nínive. Ele se dispôs e diz assim: olha só, olha que interessante. Tendo descido a Jope, achou um navio. Ele achou, gente. Olha que coisa incrível. Ele encontrou. O que é isso, gente? Nós sempre teremos motivos humanos para não servirmos a Deus. Sempre teremos motivos humanos para não servirmos a Deus. Se você olhar para essa igreja aqui no sentido humano, você vai encontrar um monte de defeitos. E você não vai congregar aqui. Se você olhar para mim, você não vai congregar aqui. Se eu olhar para você, eu não vou congregar aqui, não vou ser pastor. E isso aqui e em todas as igrejas. É verdade ou não é verdade? É, porque se você for procurar, já dizia o Silvio Santos antigamente, quem procura, acha. Então, quem procura, meu amigo, acha. Se você for procurar um motivo para se separar da tua mulher, você vai encontrar. Se for do homem, então, está lascado. Que a gente tem defeito em tudo. Então, se você for procurar motivos, você sempre vai encontrar. E você veja aqui que é bem claro isso, né? Quando ele chegou em Jope, gente, ele do nada, ele achou um navio que ia para Tarsis. Ele pagou para ver. Ele pagou a sua passagem. Ele falou: não, Deus mandou eu fazer isso, mas eu estou determinado a fazer do meu jeito. Não é fazer do nosso jeito, é fazer do jeito de Deus. Para que quando a gente venha clamar e dizer: Senhor, eu preciso do teu socorro, o socorro ele chegue. Porque aqui, agora Jonas estava procurando, era problema para a sua vida. E a Bíblia diz ali, então, ele pagou a passagem, embarcou e foi com eles para Tarsis, olha lá, para longe da presença do Senhor. Um homem de Deus que estava longe de Deus. Versículo 4, e a Bíblia diz assim: mas o Senhor lançou sobre o mar um
forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Verso 5: então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar a carga que estava no navio. Ou seja, o homem, ele começa a procurar motivos. Por que a minha vida está assim? Por que eu estou passando por esse temporal? Por que eu estou passando por essa tempestade? Vou começar a tirar algumas coisas aqui da vida. Vou começar a tirar. Vou começar a jogar fora. Olha lá. Os marinheiros estavam lançando no mar a carga que estava no navio para aliviar do peso. Gente, e onde que estava Jonas? Onde estava Jonas? No porão, fazendo o quê? Ah, meu filho, minha filha em Cristo. Como eu vejo isso dentro da obra de Deus. Que às vezes você chega para alguém e você fala: olha, eu tenho sentido a sua falta na igreja. Não, pastor, mas eu estou na igreja. Eu digo: que igreja, irmão? Na sua, pastor Marcelo. Você está aqui na igreja, irmão, em espírito. Você está em espírito, que eu não vejo você. Estou, pastor, eu estou lá em espírito. Sabe por quê, gente? Porque muitas vezes, quando nós estamos fora da vontade de Deus, nós não percebemos. Nós não vemos isso, nós não vemos. Eu estou falando sério, é igual o mar. Quem nunca viu o pai, a mãe, alguém, que você está lá na praia e você está conversando? Eu estou conversando com o Robson dentro do mar, e o mar está levando a gente, e a gente não está vendo, estamos rindo. De repente, quando você olha para a areia, tem alguém conhecido no céu fazendo assim: vem para cá, vem para cá. Né? Se for a pastora Renata, já está lá. Já está lá, já está fazendo a minha roupa. Vem para cá, corre para cá. Por quê? Porque a gente não percebe. A gente não percebe. E quando nós estamos na desobediência, muitas vezes nós não percebemos. Sabe por quê, gente? Porque nós estamos dormindo. E ele estava dormindo profundamente. E diz o versículo 6, que diz assim: chegou-se a ele o mestre do navio e disse: o que está se passando contigo? Você está agarrado no sono? Você está agarrado nesse sono? Levanta e invoca teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Então ele estava lá agarrado àquele sono, ele estava agarrado às suas convicções, porque ele pagou realmente para ver. E talvez hoje você esteja clamando a Deus: Senhor, de onde me virá o socorro? E eu pergunto: quanto tempo você ficou dormindo? 2022 você dormiu? Então, se você está aqui nessa igreja hoje, é porque Deus te despertou. É porque Deus te chamou. É que Deus está te falando: eu te amo, meu filho. Eu tenho um novo tempo, eu tenho uma nova oportunidade. Sabe por quê? Chega uma hora que nós temos que entender que temos uma missão de Deus. E Jonas agora, ele ia entender que ele tem essa missão. Como diz Jonas, próximo capítulo 1, versículo 15. Olha só o que aconteceu com ele. Levantaram Jonas, o lançaram no mar e cessou o mar da sua fúria. Pegaram Jonas e o jogaram lá. E diz o verso 17: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe. Pastor Marcelo, isso aqui é uma fábula, esse livro de Jonas. Eu já falei aqui em outras mensagens dentro da nossa igreja. Vai no Google, na internet, e coloca assim: homens que foram engolidos por baleias. E esse peixe aqui nós nem sabemos se foi uma baleia, porque a Bíblia não diz. A Bíblia fala que foi um grande peixe. Essa época aqui era uma época pré-histórica. Então poderia ser um peixe muito maior do que uma baleia. E que o engoliu. Pode colocar lá no Google. Homens que foram engolidos por baleias. Inclusive, não sei se foi 2020 ou 2021, teve um sul-africano que foi engolido.
E ele estava lá no barco, ele passou por cima de um cardume, a baleia veio, abriu a boca e engoliu ele. Levou ele também. Eu rio, mas tu imagina o cara sentindo Jonas. Imagina o cara falando, caraca, aquela história de Jonas é verdadeira, meu amigo. E o cara ficou dentro lá do peixe, dentro do ventre do peixe. Não 3 dias e 3 noites, né? Porque o peixe logo botou ele para fora. Literalmente intragável ele, né? Então, Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre desse peixe. Formou-se mesmo um soluço do coitado do peixe. Como sofreu esse coitado, esse animal? Um soluço. O que é um soluço? É uma bolha de ar que faz no nosso esôfago, no nosso estômago, e você fica... Tu imagina esse coitado desse animal ficou com Jonas dentro de uma bolha de ar 3 dias e 3 noites ali sem tomar pantoprazol. Que tristeza do coitado do bicho. E ficou o bicho lá dentro, e ficou o Jonas dentro dessa bolha de ar dentro daquele animal 3 dias e 3 noites. E aí diz Jonas capítulo 2, versos 1 e 2. Então Jonas, de onde, gente? Do ventre do peixe, como diria o salmista, ele fez: de onde me virá o socorro? Porque ele, de dentro do ventre do peixe, ele orou ao Senhor seu Deus. E aí, meus amados, será que em 2023 nós vamos precisar estar no ventre do peixe? Eu creio que não. Não vamos precisar. Sabe por quê? Porque no dia de hoje, Deus já nos deu a direção para sermos bem-sucedidos. Se Deus está te dando uma ordem, siga a ordem de Deus. Siga a direção de Deus. Aquilo que Deus está te falando, aquilo que Deus está determinando, porque Deus ele está vindo ao nosso socorro. Algumas pessoas estão dizendo assim: olha, esses dias aí serão dias maus, dias onde Deus esqueceu o seu povo e não ouviu a oração da igreja. Não, gente, é exatamente o contrário. Nós vamos chegar agora a um tempo onde Deus vai socorrer a igreja de uma forma maravilhosa. E quando eu digo igreja, não é a placa, graça e adoração, não. Eu estou falando que Ele vai socorrer a mim e você. Ele vai levantar o seu povo em uma autoridade. Ele vai tirar do mal. Ele vai fazer coisas sobrenaturais. Vão chegar recursos na sua empresa, na sua vida. Vai chegar saúde no seu corpo. Você recebe isso? Eu recebo, mas vai chegar a bênção de Deus. Será um grande tempo de avivamento. Porque Deus, Ele está ouvindo o nosso clamor. Assim como Ele ouviu o clamor de Jonas no ventre, diz o verso 2, e Ele disse: na minha angústia. Quantas vezes eu já estive assim? Semana retrasada, ainda no final de 2022, irmão Dilson, eu estava aqui na igreja de manhã, eu estava parecendo Jacó, discutindo com o anjo do Senhor. E eu cheguei, eu estava com algumas situações na minha cabeça, e eu cheguei aqui e eu comecei a orar, e eu falei: Deus, até me perdoa, porque eu estou me sentindo mal, eu estou me sentindo assim, e eu comecei a desabafar, não contra Deus, mas eu estava nervoso. Para tu ter uma ideia, eu estava ajoelhado aqui nessa cadeira, daqui a pouco eu estava de pé, e eu estava aqui na frente falando assim: Senhor, por que isso, por que não sei o quê? E o Senhor desceu. Eu falei assim: tu precisas ouvir a minha oração, a oração que eu estou fazendo aqui dentro dessa igreja. E eu falei mais de uma vez isso: a oração que eu estou fazendo aqui dentro dessa igreja. Eu falei mais de uma vez isso. Quando foi de tarde? Quando foi à tarde? É uma irmã que fala comigo todos os dias, irmã Cristina, ela é lá do Rio. Quando foi umas 3 e pouca da tarde, eu estava trabalhando na rua, fazendo as entregas com a pastora. Daqui a pouco o meu WhatsApp toca, quando eu pego, a Cristina me manda um quadrinho e escreve assim para mim: Marcelo,
Você tem desculpa de enviar esse quadrinho aí? Eu não entendi nada, mas eu vi esse quadrinho aqui num grupo que eu tenho de uns irmãos, e Deus falou que para mandar para você. Aí quando eu recebi aquele quadrinho, o quadrinho estava assim, o quadrinho dizia assim: eu, Deus, ouvi a oração feita naquele lugar, e te digo mais, vou fazer um grande movimento, um grande mover no ambiente onde você mais ora. Amém. Sabe o lugar onde eu mais oro? Aqui dentro. Ou seja, Deus usou a vida dela, falou assim: você não está hoje de manhã falando, Deus, o Senhor não está respondendo a minha oração aqui, o Senhor não está respondendo a minha oração aqui, dentro dessa igreja, o Senhor não está respondendo a minha oração. Aí Deus falou assim, usou ela e falou: eu vou fazer um movimento sobrenatural no ambiente, no lugar onde você mais ora. Ou seja, a resposta, gente, veio assim, veio direto. Então o que Deus quer mostrar isso para a gente? Que no meio da nossa angústia, quando nós clamamos a Ele, Ele nos responde. E quem sabe hoje você esteja no ventre de uma bicha, você tenha chegado a essa igreja dizendo: pastor, eu tenho andado tão angustiado, eu tenho andado em momentos tão difíceis que eu não falo nada com o Senhor, a minha alma tem gritado, pastor, mesmo de boca fechada, como às vezes eu também faço. Hoje teve aqui o hino que eles cantaram primeiro, como às vezes eu choro diante daquele hino, ou quando eu canto Não a Deus Maior, e às vezes eu choro, mesmo que eu esteja em silêncio ali dentro, em alguns momentos a minha alma, ela grita, e talvez a sua esteja gritando dentro do ventre do peixe. Mas a Bíblia diz que quando eu, na minha angústia, clamei a Ele do ventre do abismo gritou, o Senhor ouviu a minha voz. Amém. Porque esteja onde estiver, por exemplo, você estava lá naquele leito do hospital regional, quando você estava ali, Deus estava ouvindo o seu clamor e o nosso clamor. Quando minha mãe estava dentro daquele Inca, com o seu corpo rasgado, aberto, sem saber se sobreviveria, Deus estava com ela ali. Quando você estava ali aflito, quando você ficou desempregado, sem dinheiro, endividado, Deus estava ali contigo também. E Ele está sempre ao nosso lado, porque Ele ouviu a nossa voz. E a solução, pastor, para a gente terminar? A solução, versículo 7 diz: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a Ti a minha oração no Teu santo templo. Sabe o que eu acho lindo? É que o homem de Deus, ele pode ter se afastado, a mulher de Deus, ela pode ter se afastado, ela pode ter se desviado, ele pode ter andado nos caminhos mais errados, fora da vontade dele, mas ele nunca perde a essência. Amém. Não é verdade? Eu duvido se alguém aqui entre nós se desviou em algum momento, se você andou pela rua, pelo pecado, o que quer que seja, quando alguém falou mal da igreja, falou mal de Deus, falou: opa, peraí, isso não pode falar mal de igreja, mal de pastor, mal de coisa não. Por quê, amado? A nossa essência continua. Eu e você temos a semente de Deus, e a nossa oração subiu até a Ele. E o que Ele faz, pastor Marcelo? Verso 10: falou pois o Senhor ao peixe, e esse vomitou na terra. Amados, eu vim aqui nessa noite para dizer essa palavra aqui para você. Deus vai te colocar na direção dele. Amém. Deus vai tirar você de dentro do ventre do peixe, caso você esteja. Deus vai tirar. Deus vai falar ao peixe hoje. Deus está falando ao peixe nessa noite. Ele vai falar ao peixe para nos tirar de dentro dele. E diz então Jonas 3:1, o que fala: veio a palavra do Senhor. A segunda vez a Jonas. Então veio hoje a palavra do Senhor, a segunda vez a Marcelo, a Ricardo, a Fátima, a Rosa. Eu estou citando os nomes aqui, mas é o seu nome. A palavra de Deus está vindo novamente na minha vida e na sua vida. Amém. Deus está nos dando novamente uma oportunidade. E agora, pastor, o que eu vou fazer? Eu vou obedecer, porque olha lá, Deus falando novamente, verso 2: dispõe-te, vai
insiste. Deus, ele insiste em você. Alguém desistiu de você? Deus não desistiu. Deus não desistiu de mim, de você. Ele continua insistindo. E Ele tem uma missão na minha vida e na sua vida. E Ele disse para Jonas no verso 3: levantou-se, pois, Jonas e foi para onde, gente? Para Nínive. Agora ele foi, segundo a palavra do Senhor. Agora ele não foi mais para o meu gente, não. Agora ele veio para Cabo Frio. Agora ele foi para o lugar certo. E aí, gente, para terminar a mensagem, aquela história, ele precisava passar por isso? Não. Era só ele ter obedecido. Era só ele ter obedecido. Por mais dura que seja a missão que Deus está te dando, obedeça. Se Deus te colocou nessa igreja, obedeça. Se Deus te chamou para servi-lo, obedeça. Se Deus te chamou para você dizimar, obedeça. Se Deus te chamou para orar, obedeça. Não resista com Deus. Então você esteja passando o ventre do peixe que você está tentando resistir. Não resista com Deus. Em 2023, faça a vontade dEle. E tudo aquilo que eu e você fizermos, nós seremos bem-sucedidos. Você recebe isso? Você acredita nisso? Então, mais uma vez, feliz ano novo. Assim seja, assim diz o Senhor.